Olá, crianças, tudo bem? Como passaram o feriado, final de semana? Espero que estejam todos bem e com saúde. Então, dando continuidade nas nossas aulas, hoje, segunda-feira, dia 7/6, 7 de junho, a data está errada, tá bom? Ó, semana 14, de 7 a 11/6, ok? Então, se atentem a isso, desconsiderem esse número 5 aqui, que está errado. Na verdade, é 7/6. Então, iniciando com língua portuguesa. Interpretação de texto. Leia o texto abaixo. A borboleta e a chama. Uma borboleta multicor estava voando na escuridão da noite quando viu ao longe uma luz. Imediatamente voou naquela direção e, ao se aproximar da chama, pôs-se a rodeá-la, olhando-a maravilhada. Como era bonita! Não satisfeita em admirá-la, a borboleta resolveu fazer o mesmo que fazia com as flores perfumadas. Afastou-se e em seguida voou em direção à chama e passou rente a ela, passou pertinho a ela. Viu-se subitamente caída, estonteada pela luz e muito surpresa por verificar que as pontas de suas asas estavam chamuscadas, estavam queimadinhas. O que aconteceu comigo? Pensou ela, mas não conseguiu entender. Era impossível crer que uma coisa tão bonita quanto a chama pudesse causar-lhe mal. E assim, depois de juntar um pouco de forças, sacudiu as asas e levantou o vôo novamente. Rodou em círculos e mais uma vez dirigiu-se para a chama, pretendendo pousar sobre ela, e imediatamente caiu, queimada no óleo que alimentava a brilhante e pequenina chama. Maldita luz! Murmurou a borboleta agonizante. Pensei que ia encontrar em você a felicidade e, em vez disso, encontrei a morte. Arrependo-me desse tolo desejo, pois compreendi tarde demais para minha infelicidade o quanto você é perigosa. Pobre borboleta, respondeu a chama, eu não sou o sol, como você totalmente pensou. Eu sou apenas uma luz, e aqueles que não conseguem aproximar-se de mim com cautela são queimados. Leonardo da Vinci. 2. No texto acima, quem tem a característica de ser multicor? Multicor é multicolorida, com várias cores. Quem é? É a chama ou a borboleta? 3. De acordo com o texto, quem era bonita e iluminada? Era a borboleta ou a chama? 4. A história acontece em qual período de tempo? Dia, noite ou tarde? Só marcar um X na correta. 5. O que aconteceu com a borboleta ao passar rente à chama, ao passar bem próximo à chama? O que acontece com ela? 6. Escreva uma fala da borboleta. Lembrando que toda vez que tem fala, eu preciso do travessão, que é aquele tracinho que fica aqui, ó, antes da fala. Então, é só copiar do texto uma fala da borboleta. 7. Escreva uma fala da chama. A mesma coisa, né? Parágrafo, travessão, que é o tracinho, e escreve a fala da chama. É só copiar do texto. 8. Qual o título do texto? Qual o nome do texto? Só anotar aqui. Lembrando que sempre início de frase é com letra maiúscula. Matemática. Estratégias de multiplicação. Os alunos do quarto ano anotaram o que puderam aprender, estudando estratégias, modos diferentes para resolver multiplicações. 1.
Algumas contas parecem difíceis porque têm números maiores, mas podemos decompor os números e multiplicar cada pedaço para ficar mais fácil. Aí nós temos aqui 14 vezes 5, 7 vezes 5 igual a 35, ou 35 mais 35 igual a 70. Vamos entender o que é isso. Às vezes, o resultado de uma multiplicação é o dobro. O que é dobro mesmo? É vezes 2. Ou a metade do resultado de outra. 5 vezes 4 é igual a 20 e 10 vezes 4 igual a 40. 5 vezes 7 igual a 28 e 8 vezes 7 igual a 56. Consulte o banco de resultados abaixo para resolver os cálculos propostos em cada item. Explique como pensou. Então, aqui, ó, nós temos um banco de dados que nada mais é que algumas tabuadas, né? Ó, 8 vezes 5, 40, 2 vezes 8, 16, 10 vezes 4, 40 e por aí vai. Então, seguindo mais adiante aqui embaixo, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 continhas para serem resolvidas em casa. Eu já montei algumas no papel e vou explicar para vocês como é que faz. Então, eu já deixei montadinha aqui a conta, ó. A primeira é 8 vezes 10. Se eu for fazer da forma convencional, para ficar mais fácil, eu coloco o número maior em cima, tá bom? E faço assim, ó, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. Deu 80. A segunda tá lá, 2 vezes 15, né? Aí eu coloco o número maior em cima, se eu quiser. A conta fica mais fácil, fica menor. E faço a multiplicação com a tabuada do 2. 2 vezes 5, 10, né? O 1 vai lá em cima. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. E por aí vai. Só que não é isso que o exercício está pedindo. Ele pede para nós usarmos esse banco de dados. Então, como é que vai ficar? Então, após realizarmos as multiplicações, fica mais fácil, eu acho, tá? Não é obrigatório, mas eu faria dessa forma. Realiza a multiplicação, né, para saber certinho qual é o resultado. Agora, o exercício pede para resolver os cálculos usando o banco de resultados. Por isso que fica um pouquinho mais longo, ó, porque pede aqui, explique como pensou. Então, como você pensou? Então, a primeira, ó, 8 vezes 10 não dá 80, só que eu tenho que usar o banco de resultados. Então, eu tenho que usar esses resultados para chegar no 80. Então, o primeiro fica assim, ó, 8 vezes 5, 40, ó, 8 vezes 5, 40. Aí, como que eu faço? Eu somo esse 40, ó, duas vezes. 40 mais 40 dá 80, ó, o mesmo resultado. A B, 2 vezes 15 é 30. Então, eu vou achar um resultado lá no banco de resultados e fazer uma conta que dê 30. Por exemplo, ó, 2 vezes 8, 16. 2 vezes 7, 14. Aqui o 2 vezes 7, ó, 14. Aí, o que eu vou fazer? Somar o 16 mais 14, ó. 16 mais 14 é igual a 30. A C, 8 vezes 14 dá 112. Então, eu vou lá no banco de palavras e faço 8 vezes 6, vamos procurar aqui, 8 vezes 6, ó, 48, anotei aqui, 8 vezes 6, 48. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 8, 64. Aí, somei o 48 com o 64, ó, e achei a resposta. As outras duas vou deixar vocês quebrarem a cabeça aí, tá bom? 2. Assinale V para verdadeiro ou F para falso. A. Para encontrar o resultado de 7 vezes 8, posso calcular 5 vezes 8 e depois 2 vezes 8 e somar os dois resultados? Então, vocês vão ter que fazer aí em casa. 5 vezes 8, ver quanto dá. 2 vezes 8, ver quanto dá. E soma as duas respostas. A resposta é o mesmo que 7. Ah, eu vou retomar porque meu celular tocou e eu tive que cortar o vídeo. Me perdoem.
Então, de novo aqui, ó, na letrinha A. Para encontrar o resultado de 7 vezes 8, posso calcular 5 vezes 8 e depois 2 vezes 8 e somar os dois resultados? Então, vamos entender, ó. Para encontrar o resultado de 7 vezes 8, ó, 7 vezes 8, 56, posso calcular 5 vezes 8 e 2 vezes 8, ó, e depois somar os dois resultados, ó. Deu 56, aqui também deu 56, ó. Então, posso, né? Sim, é verdadeira. B, para encontrar o resultado de 7 vezes 5, posso calcular 3 vezes 5, que deu 15, e dobrar o resultado. Dobrar é o dobro. O dobro é sempre vezes 2, ó. Então, 15 vezes 2 é igual a 30. Deu o mesmo resultado? Não, então é falsa. Então, as próximas vocês vão seguir o mesmo passo a passo, ó. Para encontrar o resultado de 9 vezes 6, quanto que é 9 vezes 6? Coloca lá no papel. Posso calcular 10 vezes 6 e subtrair e tirar 1? A mesma resposta que deu aqui tem que ser a mesma daqui. E por aí vai, tá bom? Agora é com vocês. 3. Com uma calculadora, efetue os cálculos e registre os resultados no quadro. Então, pode usar a calculadora do próprio celular, tá bom? 12 vezes 10, quanto dá? Anota aqui. 12 vezes 100, anota aqui. E 12 vezes 1000. Depois, a mesma coisa com 35, 230 e por aí vai. Analisando os resultados obtidos, observe que algumas crianças concluíram ao multiplicar um número por 10. Então, a Gabriela. Muito fácil multiplicar 48 vezes 10. Aliás, perdão. Multiplicar 48 vezes 10 é fácil porque é só colocar um zero e fica 480. Pedro, colocar um zero é somar um zero? Não, colocar um zero quer dizer que estamos multiplicando por 10. Então, toda vez que a gente vai multiplicar um número por 10, ó, por exemplo, 12, eu coloco o 12 aqui, quantos zeros tem aqui? Um só, vai formar 120. E 12 vezes 100, quantos zeros eu vou colocar? E 12 vezes 1000, quantos zeros eu vou colocar? O que você pôde concluir ao multiplicar um número por 100 e por 1000? Se a multiplicação por 10 acrescentou um zero só, e por 100 e por 1000 acrescentou-se quantos zeros? Com base em suas conclusões, calcule o resultado das multiplicações. Então, 5 vezes 10, quanto dá? Anota lá. 12 vezes 10. Anota lá. Então, por hoje é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. É só me perguntar. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.